Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre currículo e competências socioemocionais. Bom, retomando um pouco do que foi dito nas aulas anteriores, eu gostaria de ressaltar para vocês algumas questões bastante importantes. Lembrando que esse PowerPoint que está sendo utilizado, ele é de autoria de um professor que chama Marcos Rogério Martins Costa. Ele elaborou para a aula de currículo e competências socioemocionais de um lato sensu, do qual ele foi coordenador. Eu leciono atualmente nessa pós, e por ser um tema tão importante que é a questão do currículo e os aspectos socioemocionais, eu estou utilizando esse PowerPoint de autoria do professor Marcos na nossa aula, tá ok? O que é importante vocês pensarem? Quando vocês acessarem o site, vocês vão ter acesso novamente ao site, ao texto base, às atividades de avaliação. Vocês vão ter acesso também ao fórum e ao PowerPoint utilizado na aula, e principalmente vocês vão ter a oportunidade de poder estar vendo, clicando a videoaula. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? Que vocês, por favor, se atentem aos prazos. Porque se vocês deixarem os prazos passarem, vocês não vão poder confirmar a presença de vocês e não vão poder confirmar a participação de vocês nessa aula, tá certo? Então, o que eu quero deixar bastante claro para vocês? A importância de vocês estarem acessando o sistema e estarem principalmente respondendo as questões que são postas e pontuadas para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Quero pedir a atenção de vocês. Na nossa última aula, a gente trabalhou com as questões que são importantes para o desenvolvimento das competências socioemocionais, que são as questões cognitivas, sociais, emocionais e éticas. Ai, gente, desculpa. Deixa eu colocar aqui um F5. Opa! Para poder voltar onde nós estávamos, perdão. Comecei a gravar, não tinha percebido que eu tinha... Achei que estava estranho mesmo, mas tudo bem. Desculpa. Ó, isso. E aqui as questões socioemocionais. Então, deixa eu... Opa! Pegar aqui o vídeo, né? E eu vou, conforme eu falei na outra aula, o vídeo acaba indo de um lugar para o outro por conta de poder a composição dos slides ter bastante imagem e tudo mais. Então, vamos lá. As questões cognitivas, elas dizem a respeito do outro, de como planejar as decisões, estabelecer conclusões lógicas, investigar e compreender soluções de problemas, pensar de forma criativa, desenvolver memória, classificação, seriação. As questões sociais, cooperar e colaborar, lidar com regras, trabalhar em equipe, comunicar-se com clareza e coerência, colaborar para a resolução de conflitos, atuar em ambientes de competência sadia. As questões emocionais, né? Como eu disse na aula passada, que eu acredito que essa seja uma das mais importantes, até porque são as competências socioemocionais. É como a emoção me permite fazer parte da sociedade e interagir com esse contexto ao qual eu faço parte. Então, lidar com as emoções, de como ganhar e perder, como a gente falou na outra aula, né? Perder é bem difícil, todo mundo quer ganhar, perder, desenvolver autoconfiança, trabalhar autoestima, fazer autoavaliação, ter responsabilidade e aprender com o erro. Deixa eu pôr o vídeo para cá. E as questões éticas. Respeitar o outro, viver a diferença, ser tolerante e flexível, ser transparente, pensar no outro, agir positivamente para o bem comum. Então, a gente tem aqui esses 4 pilares, que eles são fundamentais para a gente pensar no desenvolvimento socioemocional. Então, eu tenho aqui o pilar cognitivo, social, emocional e ético.
É a partir desses 4 pilares que a gente organiza o nosso pensamento e os nossos desenvolvimentos socioemocionais. Por quê? Porque como a gente pensa tem muita relação de como a gente se coloca no mundo, né? Então as questões socioemocionais é o controle que eu tenho emocional que me permite fazer parte de uma sociedade respeitando e compreendendo tudo que essa sociedade espera. Então é importante a gente pensar que quando a gente trabalha as questões socioemocionais, a gente também trabalha as questões cognitivas e as questões éticas, ainda que tenha a sua palavra socioemocional, como a gente vê aqui, ó. Opa, que apareça só a palavra socioemocional. Tudo bem? Bom, por pra cá. Bom, a gente brinca, né, para fazer o aluno gravar, que todo o desenvolvimento socioemocional, ele, a gente brinda com um chá, né, que é o quê? O conhecimento, que é o saber, as habilidades, que é o saber fazer, né, são os aspectos técnicos, e as atitudes, é o querer fazer. Então, se eu tenho conhecimento, eu sei como fazer. As habilidades, aqui está como saber fazer, mas lembra que a professora colocou que é o poder fazer, que te traz a competência, que é o saber fazer. E as atitudes, que é um querer fazer. Então, a atitude que me leva a um desbravamento do querer fazer. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse slide, a gente vai trabalhar aqui sobre 10 pilares. Esses 10 pilares, eles são fundamentais para que eu pense sobre o desenvolvimento socioemocional. Então, o primeiro é que eu tenha conhecimento. Para que eu preciso ter conhecimento? Para entender a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, para que eu tenha um pensamento científico, crítico e criativo, para que eu possa investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções, senso estético e repertório cultural, fluir e participar das diversas práticas de manifestação e produção artísticos culturais, comunicação para partilhar informações, ideias e sentimentos por meio de diferentes linguagens e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, trabalhar com a cultura digital para aprender a se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas com protagonismo. 6. Ter uma autossugestão para fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida com liberdade, autonomia, senso crítico e responsabilidade. Argumentação para formular, negociar e defender ideias com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Autoconhecimento e autocuidado para poder cuidar da sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, empatia e cooperação para promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e grupos sociais, e autonomia para agir com responsabilidade, flexibilidade, determinação, com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. O que é importante a gente pensar? Que esses 10 pilares, todos eles me levam para uma compreensão, para uma atitude, para um desenvolvimento, para uma partilha, para um fazer. Então, quando eu tenho esses 10 pilares, né, eles fazem parte das questões aqui do desenvolvimento socioemocional, porque todos esses 10 pilares me levam e me direcionam para um tipo de desenvolvimento, como a gente observa aqui na frente. Então, esses pilares, eles são, assim, fundamentais para que eu desenvolva algum tipo de aspectos, sentimento
intelecto, para um crescimento, tá certo? Eu tenho aqui, ó, conhecimento para, né? A gente está retomando. Então, quando eu tenho conhecimento e eu consigo dominá-lo, isso me leva a entender melhor a realidade, de continuar aprendendo e colaborando com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Eu só posso pensar numa sociedade democrática, justa e inclusiva quando a pessoa conhece os seus direitos, conhece o direito dos outros. O pensamento científico, crítico e criativo, esse segundo pilar, ele é principalmente trabalhado, né, quando a gente já está aí na questão da formação como um todo mesmo, porque ter um pensamento crítico, científico e criativo é justamente ter a condição de elaborar hipóteses, formular resoluções de problemas. Aqui a gente pensa que é muito trabalhado na pós-graduação, e é de fato. Mas tudo leva para um desenvolvimento que me permite estar numa sociedade com as minhas emoções bem trabalhadas. Isso que é o desenvolvimento das competências socioemocionais. Porque quando eu vou resolvendo as minhas questões internas, eu vou podendo desenvolver as minhas questões e melhorando, porque eu vou trabalhando outras áreas que me permitem o avanço e a transformação. Olha, senso estético e repertório cultural. Fluir e participar de diversas práticas e manifestações das produções artísticas. Eu posso até não gostar, mas o que é importante, né? Que eu aprenda a respeitar. Comunicação. Aqui, ó. Comunicação para partilhar informações, ideias, sentimentos, a partir de diferentes linguagens. Lembrando que língua e linguagem são diferentes. Língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola. E linguagens, são linguagens gestual, visual, sonora, tá certo? Cultura digital, é incrível, porque aprende a se comunicar, a compartilhar informações, a resolver problemas ali na rede. Sugestão a fazer o quê? Escolhas alinhadas com a cidadania, né, com com um projeto de vida que está sendo trabalhado em várias escolas, pensando muito a questão da liberdade, da autonomia, autoargumentação, que é o formular, negociar e defender ideias, como eu aprendo a argumentar e defender as minhas ideias, autoconhecimento, autocuidado para cuidar da saúde física e mental, reconhecer as emoções dos outros, ter empatia, né? Isso é super importante hoje em dia. Aprender a me colocar no lugar do outro, trabalhar a cooperação, promover e respeitar os direitos humanos. E aqui, autonomia, agir com responsabilidade e flexibilidade. E determinação com base nos princípios éticos, né? Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar, beleza. Eu tenho aqui o desenvolvimento das competências socioemocionais. Eu gosto muito de pensar nesse quadro, porque eu acho que ele mostra bem, né, no nosso todo, né? Então, a gente pensa que é um ser humano, a gente é um todo, e como vão sendo divididas esses desenvolvimentos das competências socioemocionais. Ó, competências socioemocionais são um conjunto de habilidades, comportamentos e atitudes que indivíduos precisam ter para tomar decisões bem-sucedidas. Então, saber identificar e lidar com emoções e atitudes para atingir objetivos pessoais. Aqui é uma autorregulação. Quando eu sei identificar o que eu estou sentindo, ter autocontrole das minhas emoções, isso ajuda com que eu possa atingir e alcançar os meus objetivos pessoais. Então, é muito importante aqui a questão da autorregulação. Como eu vou controlando, né, lidando com as minhas emoções, para que a partir de um autocontrole eu consiga chegar onde eu quero. Gente, uma das coisas que a gente trabalha muito, é importante a gente pensar, quando a gente fala em competências socioemocionais, ganha quem tem autocontrole. Então, aquele que tiver mais autocontrole ganha mais.
autoconhecimento, reconhecer as próprias emoções e valores, bem como os seus talentos e limitações. Então, quando eu conheço qual é a minha limitação, quando eu conheço quais são os meus talentos e eu acabo me dedicando e aprendendo mais sobre eles, eu acabo tendo mais condições de alcançar e aprimorar os meus valores. Então, quanto mais eu me dedico aos meus talentos, mais eu consigo desenvolvê-los. Quando eu reconheço as minhas limitações e eu sou consciente delas, isso permite que eu aprenda e melhore a partir delas, tá certo? Quando a gente reconhece o que a gente tem como limite, a gente tem condições de melhorar. Mas só quando a gente assume, porque a gente pode trabalhar para reconhecer as nossas limitações e fraquezas, né? Aqui, ó, habilidades de relacionamento. Construir relacionamentos positivos. Trabalho em equipe e resolução efetiva de conflitos. Então, é super importante a gente pensar aqui, ó. Construir relacionamentos positivos. Trabalhar em equipe. Resolução efetiva de conflitos. Como que a gente faz para poder dar conta disso? Demonstrar aqui das habilidades de relacionamento, tá? Então, é sempre pensar que na habilidade de relacionamento, construir relacionamentos positivos. O tempo todo, a gente tentar ter relacionamentos positivos. O que é importante a gente pensar? Nem todos os relacionamentos são perfeitos, mas quando a gente tenta fazer com que eles sejam pelo menos positivos, a gente tem mais chance de ser exitoso. O trabalho em equipe, quando eu lido com o outro, converso com o outro, e eu tenho condições de ter o outro ao meu lado, a vida fica muito mais fácil. E a resolução efetiva de conflitos, buscar resolver os conflitos da melhor forma, de forma harmoniosa. Conhecimento social, demonstrar empatia e entendimento sobre o outro. Então, isso aqui é fundamental. Como que eu vou me colocar no lugar do outro, entendendo o que o outro sente, e o entendimento sobre o outro, de que forma o outro se sente daquele lugar social, daquele locus enunciativo do qual ele está. Porque o que é o importante do conhecimento social? Entender que as pessoas são diferentes. Elas fazem parte de classes sociais diferentes, elas sentem diferente, mas como eu entendo e me coloco no lugar do outro, para que eu possa entender sobre como ele está se sentindo. Decisões responsáveis. Decisões sobre atitudes pessoais e sociais baseadas em conceitos éticos e construtivos. Então, como essas decisões e atitudes pessoais e sociais, elas são baseadas em conceitos éticos e construtivos. Aqui as decisões responsáveis. Gente, todas as vezes que a gente tem uma atitude, a gente está sendo responsável por isso, né? Vocês já ouviram, né? Toda escolha é uma renúncia. Então, toda vez que você toma uma decisão, você está assumindo um posicionamento pessoal, político, intelectual, e buscar com que essas atitudes elas sejam sempre baseadas em conceitos éticos, como eu falei na outra aula, quando a gente fala em questão de conceitos éticos, eu trago muito aqui, gosto particularmente do Mário Cortella, porque acho que realmente quando a gente pensa e fala sobre ética, ele aí dedicou um grande tempo da sua vida à pesquisa para pensar as questões éticas e como elas estão sendo aqui construídas, tá certo? Aqui, ó. Agora a gente vai pensar dividindo, né, esse círculo, cada um delas, para a gente poder comentar. Cada uma dessas parcelas, desse pedaço da pizza, para a gente poder conversar. Então, autorregulação, saber identificar e lidar com as emoções. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui sincera. A gente sabe, de fato, identificar e lidar com as emoções? Lembrando que a gente já viu na aula passada que emoção não é a mesma coisa que sentimento.
Então, a gente tem emoções sendo muito diferentes de sentimentos. Mas eu consigo reconhecer e identificar a emoção que me toma e quais atitudes que eu posso ter para poder alcançar e atingir os meus objetivos pessoais, porque isso é muito importante. Eu preciso entender quais são as atitudes que eu tenho e que possam me levar para eu poder alcançar os meus objetivos pessoais. Então, se pergunte, você sabe de fato lidar com as suas emoções? Quando você está sentindo alguma coisa, você na hora reconhece que tipo de emoção que é e como que você lida com ela. Porque é a partir desse controle aqui emocional que você vai ter uma autorregulação que vai permitir você ter êxito ou não. Vocês já observaram que tem pessoas que são extremamente inteligentes, muito boas no que elas fazem, mas que elas não têm uma das coisas que são nomeadas por inteligência emocional. Porque diante de um problema ou de uma situação, elas permitem que a emoção venha e aflore, e elas colocam aí tudo a perder por conta de não saber controlar as emoções. Aí a gente tem aqui as decisões responsáveis. Gente, toda atitude que a gente tem, a gente espera levar o outro à compreensão de que foi uma atitude, buscamos nós acreditar que responsável, né? Ou pelo menos pensada, porque as nossas atitudes, às vezes, em geral, afetam a vida do outro. Pode ser que uma coisa muito simples, não. Mas se for uma coisa maior, de maior responsabilidade, vai estar afetando a vida do outro. E como eu estou me preparando para pensar e afetar essa vida do outro, né? Então, decisões sobre atitudes pessoais e sociais baseadas em conceitos éticos e construtivos, ou seja, como que eu tenho essas atitudes particulares integrada na sociedade da qual eu pertenço, que me permite, né, expressar os meus conceitos, os valores éticos dos quais direcionam o meu pensamento, a minha fala, e de que forma eles são positivos e construtivos para o outro. Aí eu trago aqui o conhecimento social, demonstrar empatia e entendimento sobre o outro. Como que eu entendo, né? Isso é fundamental. O lugar que o outro ocupa. Porque veja só, às vezes julgar do lugar que eu estou vivendo é muito fácil, mas como é me colocar no lugar do outro para poder entender o que o outro sente, como o outro está pensando, tá certo? Então veja, isso é muito importante da gente pensar, esse conhecimento social de como eu entendo e sinto o outro. Aqui, ó. Habilidades de relacionamento. Gente, aprender a lidar com o outro é um grande trunfo, porque a gente falou anteriormente de aprender a se colocar no lugar do outro, né? A empatia, pensar a partir do lugar onde o outro ocupa. E aqui é pensar qual é o lugar que o outro ocupa e como eu posso me relacionar com o outro, que é muito diferente de mim, que possui outros valores, mas que eu possa trabalhar e me relacionar com ele a partir de resoluções positivas, sempre pensando em resolver os conflitos, porque os conflitos eles surgem. Mas se eu parto de uma ideia de um relacionamento focando sempre no positivo, no trabalho em equipe, porque eu entendo que o outro ocupa um lugar diferente do meu, eu já tenho mais chances de ser exitosa naquilo que eu estou colocando, tá bom? Reconhecer as próprias emoções e valores, bem como seus talentos e limitações. Aquilo que eu tinha falado, né, nessa aula mesmo, quando você reconhece o que você sente e o que você tem de bom e de negativo, se torna consciente disso, é mais fácil você lidar com o que você tem de bom e enaltecer e reconhecer o que você tem de ruim e tentar trabalhar.
Então, isso é fundamental para que você possa trabalhar com seus próprios sentimentos e reconhecer o que é bom e o que é ruim, tá certo? Aqui, de novo, o quadro que a gente já trabalhou, e aqui, ó, 5 macros competências e as 17 competências socioemocionais. Então, todos nós temos 5 macro competências, que são as maiores das quais a gente tem que trabalhar para que a gente possa depois desenvolver as competências socioemocionais. Então, é a partir dessas 5 macro competências que a gente vai organizando o nosso desenvolvimento. Então, aqui, ó, autogestão. Tem essa ferramentinha aqui, né, para a gente pensar na autogestão. Determinação, quanto eu estou gerindo e controlando a mim mesma. Eu tenho determinação, eu sou organizada, eu tenho foco para chegar onde eu quero, eu sou persistente, eu tenho responsabilidade para buscar e alcançar aquilo que eu desejo. Então, a autogestão, ela está baseada em cima dessas 5 palavras que são o pilar de pensar uma autogestão. Então, para eu controlar a mim mesma, eu tenho que pensar em ter determinação, em organizar, em ter foco, em ser persistente e ter responsabilidade, que eu assumo aquilo que eu faço a partir de uma determinação, organização, persistência e foco. Engajamento com outros, né? Como é que eu me relaciono aí com os outros? A partir de uma iniciativa social, de uma assertividade e de um entusiasmo. Gente, o engajamento com os outros é fundamental para o meu êxito e o meu desenvolvimento das competências socioemocionais. Quando eu coloco aqui, né, o entusiasmo, o engajamento com os outros, você não precisa, e nem é essa a ideia, é dizer que você vai ser amigo de todo mundo. Não, não é isso. Mas está aqui sendo pontuado que você é o quê? Uma pessoa que se dá bem com todo mundo, que vive de forma harmoniosa. Então, uma coisa é que você viva num lugar, você tem a ilusão que todos são seus amigos. Não, não é ser amigos de todos, mas é buscar se dar bem da melhor forma possível. A amabilidade. Gente, todo mundo gosta de quem é generoso, de quem nos acolhe. Isso é do ser humano. O ser humano quer ser acolhido, o ser humano quer ser tratado bem, o ser humano quer ser tratado com respeito. Então, a gente tem aqui, ó, empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. O respeito que eu tenho pelo outro quando eu me coloco no lugar dele. A confiança, tá certo? Que tudo vem da forma como eu falo com o outro. Quando o outro entende que eu estou falando com ele, mesmo que seja de uma forma dura, mas que eu estou respeitando, estabelecendo uma confiança, isso permite que a gente trabalhe a questão da amabilidade. Quando eu tenho aqui a resiliência emocional, que é a tolerância ao estresse, né? Eu consigo trabalhar sobre pressão, ou acontecer alguma coisa que me deixou muito estressada, mas que eu não desconto no outro, esse meu estresse, esse meu descontentamento. Ter autoconfiança naquilo que eu estou comentando, conversando com vocês, com as pessoas, e ter tolerância à frustração. Gente, isso aqui eu acho que é o mais difícil, né? Você ser tolerante à frustração, porque nem todas as pessoas aprenderam a lidar com as frustrações. E você poder lidar com as frustrações é o maior desafio de todos. E a gente tem aqui a ideia de abertura para o novo. Como eu me abro para o novo, para aprender, para sentir, para perceber. Então, aqui, a curiosidade para o aprender, a imaginação criativa, quando eu olho e utilizo a minha imaginação para pensar coisas boas, o interesse artístico é aprender para o novo. A gente veio de uma sociedade que não tem tanto desenvolvimento da cultura. Então, quando eu me abro para o novo, eu posso ter acesso a informações, a conteúdos que antigamente eu não poderia ter acesso
por dificuldades familiares, até mesmo financeiras. Então, você estar aberto para o novo te permite o crescimento pessoal e o crescimento intelectual, tá certo? Então, opa, deixa eu tirar aqui. Aí. Então, autogestão, retomando aqui, eu vou falar de forma breve e sucinta, são essas 4 palavras que determinam o pilar da autogestão, tá certo? A gente tem aqui essa ferramentinha que permite que eu compreenda. Eu tenho aqui o engajamento com os outros, baseado nessas 3 palavras que fundamentam a minha relação de me engajar e me interagir com o outro, né? Que aqui é a iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo. A amabilidade, quanto mais gentil eu sou com o outro, mais eu tenho capacidade de me colocar no lugar do outro, mais respeito eu crio e mais confiança eu estabeleço com o outro. Resiliência emocional, como eu consigo me conformar com a minha frustração, como eu trabalho e penso a minha autoconfiança e como eu tenho tolerância ao estresse. E quando a gente fala aqui estresse, são também de momentos estressivos, né? Como estressantes, desculpa, estressivos, que horror. Estressantes. Como a gente poderia pensar nesse momento que a gente está vivendo, um momento aí de pandemia. Como eu estou pensando e me colocando para poder entender esse acontecimento que está mexendo com todo mundo, né? Aqui, abertura ao novo, a curiosidade para aprender, a imaginação criativa, interesse artístico e totalmente abertura para o novo, tá bom? Aqui. Então, dos 5 pilares, a gente tem o aprender a conhecer. O que eu gostaria de colocar para vocês, que embora esses pilarzinhos estejam assim, eu queria que vocês vissem que eles se encaixam e que eles formam um contínuo, um todo, né? Então, a ideia desse contínuo e desse todo faz com que realmente eu possa entender que essas 4 competências juntas, elas são indissociáveis para que eu possa desenvolver as minhas competências socioemocionais. O que é importante a gente pensar? Embora eles apareçam aqui de forma separada, eles aparecem de forma separada por uma questão didática. Mas quando eu uno, eu crio a ideia de um contínuo, tá certo? Para eles, e a partir desse contínuo, como eles vão estar pensando, como eles vão estar pensando, não, como eles vão estar possibilitando o desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, esses são os pilares. Então, eu só posso pensar nas competências socioemocionais quando eu junto esses 4 pilares. Então, eu tenho aqui, ó, o aprender a conhecer, quando eu aprendo a conhecer, quando eu aprendo a entender, quando eu aprendo a fazer, quando eu parto para a ação, quando eu aprendo a conviver e quando eu aprendo a ser. E quando eu aprendo a ser, eu chamo aqui a atenção para uma coisa que eu acho muito importante, né? Durante toda a nossa vida, a gente está sendo, porque você só é ou era quando você morre. Então, aprender a ser é ser durante toda a vida. Você está sendo um bom professor, você está sendo um bom amigo, você está sendo um bom colega, que permite que você conviva com o outro, fazendo coisas boas e conhecendo novas informações, novas pessoas, tá certo? Novas questões, não são questões intelectuais, são novas oportunidades intelectuais, que é a abertura para o novo, né? Que te permitam o desenvolvimento intelectual. Aí a gente tem aqui. A gente tem agora as habilidades conceituais. Então, você tem habilidades conceituais, habilidades humanas e habilidades técnicas. E aqui você tem conhecimento, perspectiva e atitude. O que eu queria estar colocando aqui para vocês? Se vocês observarem, né, é importante pensar que elas, conhecimento, perspectiva e atitude, eles se interpõem, fazendo uma intersecção aqui no meio, querendo dizer que um perpassa pelo outro. E que eu penso esses 3 de maneira
indissociável. Então, eu tenho aqui um conhecimento que me permite saber, que me leva a uma atitude do saber fazer acontecer, com uma perspectiva de um saber fazer. Então, esses três pilares, nessa intersecção um com o outro, que me levam a um sucesso profissional. Então, quando eu sei sobre um determinado conteúdo da minha área, eu passo a ter uma perspectiva porque eu sei fazer e a partir da minha ação, da minha atitude, eu passo para um saber fazer acontecer. Esses três me levam a um sucesso profissional. Pensando que para eu pensar nessas três itens, nessa intersecção que me leva ao sucesso profissional, eu penso nas habilidades conceituais, nas habilidades humanas e nas habilidades técnicas. É impossível que eu pense nesses três pilares se eu não penso nessas três habilidades que serão desenvolvidas para que eu possa chegar no meu sucesso profissional. Então, a habilidade conceitual, saber o que eu estou falando, que é o conteúdo, que é o conhecimento. Ter a habilidade humana, de controlar as minhas emoções, de habilidade de lidar com o outro. E as técnicas do saber fazer mesmo, das atitudes que me levam ao sucesso profissional. Tá certo? Aí, agora, a gente vai trabalhar com as 10 competências gerais do BNCC. As questões socioemocionais, elas estão realmente direcionadas para a gente pensar o quê? As 10 questões do BNCC. Vocês lembram que na aula anterior eu falei que as questões das competências socioemocionais, elas estão diretamente relacionadas com o desenvolvimento pensando junto ao BNCC. Então, você tem 10 competências socioemocionais que elas estão pensando o tempo todo conectadas em diálogo com o BNCC. Por isso que a gente trouxe para essa aula, porque de nada adiantaria eu pensar currículo se eu não estou pensando no que hoje o currículo está pensando, que são as questões socioemocionais. E na próxima aula a gente vai falar sobre a educação socioemocional, que também é prevista pelo BNCC. Então, tanto a aula anterior, como essa, como a futura aula, elas estão diretamente relacionadas e alicerçadas no que o BNCC está propondo e pensando hoje para o currículo, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, dentre essas 10, dentre essas 10 competências gerais do BNCC, a gente tem a primeira, que é valorização e utilização de conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural. É o conhecimento de mundo que o aluno traz, às vezes um mais, outros menos, né? Principalmente se a gente pensar, isso eu tenho falado reiteradas vezes na cidade de São Paulo, na qual a cidade de São Paulo, ela é uma cidade enorme, maior que alguns países da Europa, que permite a gente entender que eu tenho uma escola em uma região de São Paulo que é muito diferente de outra região. E a partir dessas diferenças, eu também vou ter um mundo físico, social e cultural completamente diferente. Se a gente pensar em Brasil, então, muito mais. A gente tem aqui o exercício de curiosidade intelectual e o uso de abordagem própria das ciências para investigar e elaborar hipóteses, né? Como a gente vai elaborando a hipótese sobre um conhecimento, vai desenvolvendo a nossa inquietação científica. 3. Desenvolvimento senso-estético para reconhecer e valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, como esse desenvolvimento estético está sendo pensado. 4. A utilização de conhecimentos da linguagem verbal, que a gente está pensando aqui em linguagem verbal mesmo,
né? E seja ela por escrito ou a linguagem aqui, a gente pode pensar também da linguagem oral, multimodal, da linguagem artística, matemática, científica, tecnológica e digital. Lembrando que o BNCC, hoje em dia, ele dá toda uma ênfase para a questão do digital, tá certo? Que também ela tem uma ideia de que perpasse por todas as disciplinas. 5. Que a utilização de tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Então, a gente observa a questão das tecnologias digitais e comunicação de informação, sempre pensando de forma reflexiva e crítica. A gente sabe que o acesso à internet hoje facilitou muito. Todo mundo vai lá, tem um tema, busca, mas como eu uso isso de uma forma reflexiva, entendendo que nem tudo que está na internet significa aprendizagem ou significa conhecimento, mas significa informação. Como é que dessa informação eu vou separando aquilo que é importante e útil para que eu possa separar o que é importante ou não. 6. Aqui a compreensão das relações do mundo do trabalho e tomada de decisões alinhadas ao projeto de vida pessoal, profissional e social. 7. Argumentação com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender as ideias a partir de diferentes pontos de vista, né? Então, poder argumentar, lembra que a gente conversou na outra aula que um aluno não tem que ser só questionador, mas que ele tem que saber argumentar baseado em leitura, baseado em informações, porque senão ele se torna só um questionador. 8. Ele tem aqui o autoconhecimento e um autorreconhecimento das suas emoções. Gente, aqui eu tiro o chapéu, quem consegue ter um autoconhecimento e um reconhecimento das emoções o tempo todo. Obviamente que em muitos momentos a gente tem esse reconhecimento e esse autoconhecimento, mas não significa que todas as vezes a gente tenha. Como a capacidade de lidar com elas e com a pressão do grupo. Como a gente lida com os sentimentos e as emoções a partir do grupo. O 9, o exercício de empatia, né? Como que eu me coloco no lugar do outro, como eu consigo dialogar com o outro, para a resolução de conflitos e cooperação, fazendo respeitar, promover e respeitar o outro. 10. A ação pessoal e coletiva, com autonomia. Gente, todas as vezes que eu escuto a palavra autonomia, talvez por ter lido muito Paulo Freire, eu sempre penso da ideia de realmente levar o aluno para uma autonomia, para uma responsabilidade, para uma reflexão, para uma determinação e de como está pensando e desenvolvendo. Bom, a gente tem essas 10 competências passadas e exaltadas aqui, esperadas pelo BNCC, tá certo? Então, essas são as competências que o BNCC espera que eu desenvolva. Ó, aí aqui eu faço sempre uma retomada para que vocês possam reiterar aquilo que a gente trabalhou. Deixa eu puxar mais para cá, gente, desculpa. É que esses slides, assim, eu fico trazendo uma hora para cá, outra hora para lá, a câmera. Então, aqui as 10 competências do BNCC e marcando, né, aqui ao lado, a gente vê aqui na pizza, o tempinho e a importância da qual ele pensa e dá para cada uma delas. Então, aqui a valorização e a utilização de conhecimentos historicamente construídos, o exercício da curiosidade cultural e a abordagem própria das ciências, para investigar, elaborar hipóteses, desenvolvimento do senso estético. Gente, eu acho que isso é super importante, porque muitas crianças, às vezes, não tiveram a oportunidade de desenvolver o senso estético. E a nossa sensibilidade para o estético, ela está muito relacionada com a nossa oportunidade de observação e interação com as manifestações artísticas.
Isso daqui, gente, a gente vê muito para quem, por exemplo, é artista. Se vocês tiverem algum amigo artista, falar de corpo artista, porque o artista consegue ver e perceber vários tons, vários desdobramentos, coisa que para nós, que não somos artistas, a gente não tem uma sensibilidade tão aguçada para essa percepção, né, das manifestações artísticas e culturais. A gente não tem esse desenvolvimento do sensível tão aflorado como a gente observa para em alguns lugares. A gente tem aqui assim, ó, a utilização da linguagem verbal, multimodal. Então, esse híbrido que a gente vê das linguagens que são utilizadas atualmente, é como a gente pode utilizar esse híbrido para poder fazer com que a gente chegue a um resultado. Aí a gente tem aqui a utilização das tecnologias digitais e da comunicação de forma crítica, né? Não é pegar ali o que a gente lê na internet, ou que a gente busca acreditando como real. A gente também traz e sabe que muitas das coisas ali são fake news e traz uma série de dificuldades. E aqui também o 6, a compreensão das relações do mundo do trabalho, né? Como as relações do mundo do trabalho, elas devem estar alinhadas com o meu projeto pessoal, profissional e social. A gente sabe que tem aí sendo desenvolvida assim, em algumas escolas a concepção do projeto de vida, já orientada aí pelos órgãos do governo, para que seja trabalhado a questão do projeto de vida com os alunos. A argumentação com base em fatos, dados e informações confiáveis, né? Então, reconhecer de onde eu estou pegando os dados para que eles sejam confiáveis para poder basear a minha organização, o meu pensamento. Aqui, né, o autoconhecimento e o reconhecimento das emoções, os exercícios de empatia, que isso é fundamental. Eu não tenho como crescer se eu não desenvolvo a empatia, me colocando no lugar do outro. E eu só consigo, às vezes, me colocar no lugar do outro a partir do diálogo, da interação, porque eu preciso desenvolver o quê? Uma compreensão do que o outro sente, uma percepção das suas histórias e vivências. Aí aqui, ó, 10, ação pessoal e coletiva com autonomia, responsabilidade e flexibilidade. Ó, bom, eu queria passar para vocês alguns exemplos de atividades que eu trouxe para a gente pensar nas atividades da educação infantil e do ensino fundamental 1, pensando das questões socioemocionais. Mas o que é importante? São exemplos que vocês podem estar aplicando na sala de aula. Então, de 0 a 1 ano e meio, aqui, para o bebê. O bebê é a denominação para a primeira fase da vida da criança e abrange o período de 8 a 18 meses, né? 1 ano e meio de idade. Então, aqui é o primeiro momento da criança, do desenvolvimento, das relações, é onde começam aí ela a entender as relações, as pessoas que o cercam e quem ela é. O bebê é um ser vulnerável, completamente dependente do outro para a sobrevivência e precisa de muito carinho, atenção, acolhimento para tomar as decisões, escolher o que gosta, explorar novas situações e criativo e muito curioso. Então, para essa idade, brinquedos para experiências visuais e motoras. Brincar com as pessoas e gestos, né? Tudo que você faz com gesto, com criança, com esconder e voltar, ajuda no desenvolvimento da coordenação motora e visual. Ele precisa, nesse primeiro momento, ter essa experiência visual para que ele possa estar crescendo, tá bom? Opa, deixa eu pôr para cá. Crianças que sentam, né? Quando ela já começa a sentar, ela começa a seguir o brinquedinho, você puxa, produzir som de animais e de pessoas para a criança poder reconhecer as diferenças de sons, pegar objetos mordedores, eles estão nessa fase que eles amam, né? Pôr tudo na boca. É a ideia de conhecer o mundo pelo sentido, pelo paladar. Brinquedos de encaixar, a gente vai encaixando pequenos brinquedinhos com eles. Brincar de roda,
bater palma com outras crianças, com a professora. Gente, essa idade ama bater palma. Essa atividade motora para criança é uma festa, né? Aqui, ó, crianças de 2 a 3 anos. Deixar objetos cair para ver o que acontece. Gente, eu brinco que isso aqui é a idade do gato, né? Quem tem gatinho sabe que eles adoram deixar um objeto cair para ficar olhando. Criança tá igual um gatinho nessa época. Rabiscar as folhas e as paredes revestidas. A gente sabe que nem sempre as paredes estão revestidas, mas eles começam a desenvolver a coordenação motora para querer desenhar e conhecer o mundo. Estimular e engatinhar. Fazer percursos com cadeiras, mesas e caixas de papelão. Você pega a criança e vai puxando e vai arrastando, eles adoram. Cumprimentos e sinais, você vai ensinando sinais para as crianças. Crianças de 4 a 5 anos. Brincar com água, cama, de paixão, bater as palmas com os ritmos, estimular a dançar e a cantar, porque daí já vai desenvolvendo a própria coordenação motora e o corpinho. Pinturas de retratos de amigos e familiares e autorretratos. Brincadeiras em roda e corrida com obstáculos. Então, você vai brincando com a criança e vai pondo, tirando a cadeira. Crianças de 6 a 8 anos. A gente tem aqui atividades, né? Com brincadeiras e exploração pelos espaços da escola. Montar uma caixa de lembranças. E aí a gente monta a caixa de lembranças com eles e coloca ali várias atividades e coloca o papel e enfeita. Duplas produtivas, você junta as crianças e começa a desenvolver a ideia dela trabalhar em parceria, porque aqui eles já estão numa idade que eles têm que começar a entender a importância de trabalhar em dupla, gincana de conhecimentos básicos, né? Então, conforme você vai brincando, quais são os conhecimentos que eles trazem, ter a roda de conversa, como eles estão aí rodeados e conversando. Então, isso é fundamental para que eu possa entender e desenvolver essas atividades com eles, para que eles possam explorar e desenvolver as questões socioemocionais. Essa rodinha de conversa, nessa idade, eles amam, porque daí eles querem contar o que está acontecendo, ou a professora pode propor uma leitura e pedir para eles conversarem sobre isso. Crianças, né? De 9 a 10 anos. Elas têm aqui, ó, seminário de duplas e grupos. E aqui, conforme elas vão ficando maiores, a gente já aconselha a cada vez trabalhar mais em grupo. Quanto mais cedo elas começam a trabalhar em grupo, melhor vai ser para elas desenvolverem o quê? Capacidade que elas têm de relacionamento, de diálogo com o outro, de empatia. Então, muito dos pilares que estão sendo solicitados, quando a gente desenvolve essas atividades realmente aí no ensino infantil, no ensino fundamental 1, são atividades que propõem pensar o desenvolvimento dos pilares com os quais a gente viu. Porque é importante a gente colocar o seguinte, os pilares propostos pelo BNCC, eles vão estar aí num contínuo. Eles precisam e serão trabalhados em outros momentos. Mas o que é importante a gente pensar? Que mesmo que eles sejam trabalhados em outros momentos, eu preciso, né, obrigatoriamente, criar espaços onde a criança possa desenvolver essas competências e habilidades socioemocionais. E a escola é sempre o primeiro ambiente, além, depois a família, obviamente, que a criança adentra, que lhe permite reconhecer e desenvolver essas questões socioemocionais. Lembrando que nem todas as crianças têm a oportunidade de desenvolver essas questões socioemocionais de forma exitosa. Então, aqui, ó, construção de objetos úteis à vida escolar, como o puff, uma cadeira, a decoração da sala. Então, quando a professora chama para decorar a sala, a criançada adora e ajuda a desenvolver a questão da percepção, do senso estético, né, da sensibilidade. Quiz com conhecimentos gerais, as crianças adoram as perguntas.
gincana escolar, produção escrita a partir de relatos de experiência. Então, a criança, nesse período, já começa a escrever e a produzir, a contar a sua própria história. E esses relatos de experiência, aí você traz uma questão afetiva, emocional, que desperte uma emoção que foi muito significativa para ela. Lista de elogios e sugestão. Opa, isso. Aí a gente trabalha aqui, ó. Quais são as competências socioemocionais essenciais? Lidar comigo mesmo, lidar com os outros ou lidar com os desafios? E aí eu acho que é importante que a gente entenda que não tem a mais importante. Todas são importantes. Mesma coisa que a gente viu no slide anterior, quando a gente junta, né, o conhecimento, não lembro dos outros dois, quando a gente junta essas áreas, a gente vai fazendo uma intersecção desses conceitos. Então, para o desenvolvimento socioemocional, da competência socioemocional, eu tenho que aprender a lidar comigo mesma, ter uma autopercepção, uma autoestima, uma resiliência. Eu tenho que aprender a lidar com o outro, como falar com o outro, como me relacionar com o outro, como eu lido com desafios. E aí, o outro. Lidar com desafios significa criar e pensar em estratégias, escolhas que sejam responsáveis socialmente, que eu vou poder escolher, mas que eu não esteja, de forma alguma, afetando o outro, que eu deixe o outro mal com aquilo que eu estou escolhendo. E aqui essas intersecções que eu queria colocar, desculpa, gente, era conhecimento, capacidade e vontade. Então, eu tenho aqui, ó, o conhecimento, que é o que fazer e o porquê fazer, a capacidade do como fazer, a vontade e o desejo de fazer. O conhecimento, capacidade e vontade, nessa intersecção, ela me permite desenvolver a minha competência, tá certo? Então, quando eu tenho conhecimento, eu sei o que fazer e por que fazer, isso me leva a uma capacidade do como fazer e me possibilita o desejo, me desperta a vontade, né, do fazer. Tudo isso porque eu tenho competência de saber como fazer. Então, vamos mais do que replicar, vamos multiplicar. As questões cognitivas, análise, inovação, criação, intrapessoal, aquilo que está o quê? Dentro, inter, com o outro, né? Então, a gente tem as nossas questões cognitivas, os nossos desenvolvimentos, a gente tem as nossas relações conosco mesmo, né? Intrapessoal, e a gente tem a nossa relação com o outro, interpessoal. Então, uma coisa intra, que vem de interna aqui, e inter, o outro. E aqui a influência social, trabalho em equipe, empatia. Eu trago aqui as referências que foram utilizadas para essa aula, tá certo? Eu gostaria muito de agradecer a vocês por terem participado, por terem interagido. Peço que vocês olhem o texto base que foi trabalhado com vocês. Peço que vocês se atentem nas atividades avaliativas, lembrando que as atividades avaliativas, elas são fundamentais de serem respondidas, porque vocês precisam, serão elas que vão garantir a nota de vocês. Outro aspecto que é muito importante são as atividades do fórum. Vocês precisam responder as atividades do fórum e comentar uma resposta do colega. O que é importante vocês lembrarem? Para responder tanto as atividades avaliativas quanto a atividade do fórum, você precisa obrigatoriamente você ver essa videoaula, você ler o texto base, você fazer uma reflexão em cotejo dos aspectos que estão sendo trabalhados tanto na videoaula quanto que são trabalhados no texto. Então, é a partir dessa reflexão de videoaula mais texto base que vocês vão ter condições de responder as perguntas, que vocês vão ter condições de pensar e responder o fórum, tá certo?
Gente, as datas eu estou dando um prazo grande para que vocês possam ler e refletir, como eu sempre falo para vocês. No caso de ter alguma dúvida, de ter alguma dificuldade, peço que entre em contato, seja por e-mail, que eu passo sempre, ou pelo grupo do WhatsApp, tá certo? Se atentem, por favor, à videoaula e ao texto base. Não vai pensar em fazer, eu vou olhar o PowerPoint só porque está ali disponível e não vou escutar a videoaula porque é 1 hora. Não, a gente precisa que você escute a videoaula para que você possa fazer uma conexão. A outra orientação que eu queria passar é que vocês lembrassem que assim que a gente voltar para a aula presencial, será exigido de vocês que vocês façam uma apresentação sobre essas temáticas. No caso dessa aula, em específico, vai ser solicitado para vocês que vocês verifiquem as referências bibliográficas dos textos base, tá certo? E a partir dos textos base, vocês selecionem um autor, uma dupla, para poder, ou um trio, né, dos alunos da pós, e façam uma apresentação, tá certo? Então, é a partir desse texto base que vocês irão fazer uma apresentação para poder mostrar e explicar para os colegas um tema que você selecionou e, nesse momento, eu vou estar avaliando a didática de vocês, como é que você montou a aula, como é que você se posiciona, como é que você está apresentando a aula sobre essa temática, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês e eu espero vocês na próxima aula, tá bom? A próxima aula não será desse slide, é um slide novo, mas que eu queria ressaltar que continua, que vai falar sobre a questão socioemocional, tá? Muito obrigada.